Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. A paz do Senhor, meu irmão. Hoje é 4 de março de 2022 e vamos a mais um estudozinho do Manancial, o qual se encontra aqui no livro de Gálatas, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. E a palavra de Deus diz assim, ó: Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha só, ele já começa com autoridade. Ele está falando, vocês pensam, quem é que está falando aqui? Aqui é Paulo, meu irmão. Paulo, apóstolo Paulo. Não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Quer dizer assim, já chega com autoridade, né? Porque quem fala no nome de Deus, irmão, não pode temer não, não pode titubear não. Tem que chegar com autoridade. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, né, os gauleses, né? Então Paulo está ali naquela comunidade, está escrevendo aos Gálatas, né? Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Graça e paz, tem que primeiro vir a graça de Deus para a gente poder ter paz, né? Tem que ter graça, irmão. Nós somos hoje salvos pela graça que Deus tem para com a humanidade, né? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Ele está louvando, ele está engrandecendo a Deus. Quer dizer, ele está praticamente ele está falando assim, é esse Deus, o qual me chamou, né, com mão forte. Ele me chamou com mão forte, me tirou, eu era perseguidor da igreja, ele me tirou de lá e me fez apóstolo, pregador da palavra do Evangelho, né, a de Jesus Cristo. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Irmãos, aqui é o seguinte, a gente tem que entender, Paulo já está pregando há algum tempo, mas é novidade ali. Então, assim, os judeus, alguns judeus achavam que devia entrelaçar, né, o judaísmo com essa nova aliança ali, tinham que se adaptar ali os dois. Mas são duas coisas distintas, mano. Né? São duas coisas distintas. Então ele está pregando Cristo, a ressurreição dos mortos. Que até então não se pregava isso. Né? Então assim, é tudo novo. Então algumas pessoas lá do próprio judeus estavam pregando outra coisa que não era o que ele pregava. E ele está falando assim, não é por aí, é do jeito que eu estou ensinando, é desse jeito que acabou. Não tem meio termo, né? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Olha aí, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, quer dizer, seja expulso da igreja, seja amaldiçoado por Deus. Né? Ele está falando assim, nem que um anjo venha. Olha só a autoridade de Paulo, cara, olha a confiança dele na autoridade, na palavra. Nem que um anjo venha do céu, que pregue outro evangelho, que não seja esse que eu. Paulo está falando assim, que eu estou pregando, seja anátema, seja expulso da igreja, seja amaldiçoado por Deus. Ele está sendo duro, irmão. Né? Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Né? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? A quem que eu estou pregando? A quem que eu estou tentando convencer dessa vida desgarrada para vir para a verdadeira luz? Quem é? É a homem ou é a Deus? É a homens, irmãos, né? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele está falando assim, irmãos, eu sirvo a esse Deus maravilhoso. Né? Antes eu agradar a Deus do que aos homens. Ele está falando isso. Mas ele tem que ser duro, ele tem que pregar a verdade. Embora que ele machuque alguns com palavras, ele prefere agradar a Deus do que aos homens. Né? É por aí, meus amados irmãos. Paulo, ele é um pregador mesmo. Né? Não é aquele pregador que chega nas igrejas e quer passar uma meia colher nos irmãos. Né? Nós temos que pregar a palavra, irmão. A palavra, ela tem hora que ela dói. Né?
Mas nós, como pregadores da palavra, temos que pregar a palavra. Então Paulo prefere agradar a Deus e não aos homens. Ele tem que persuadir, tem que convencer o homem, né, da palavra de Jesus Cristo, do chamado dele. Né? Se convertam, aceitem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É o que ele fala aqui. Por que persuado eu agora, homens ou a Deus? Quer dizer, ele está querendo convencer a quem? A Deus? Não. Ele não precisa convencer a Deus, ele tem que convencer os homens. Né? Aí ele chega, fica sabendo que num lugar desse aí tem alguém querendo pregar o contrário do que ele estava pregando. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha a autoridade. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, né, que ele perseguia os cristãos, encerrava, até que matava, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele era zeloso pela lei, irmão, né? Mas pela lei de Moisés, a Torá, ele seguia fielmente ali, aprendeu desde criança. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Quer dizer, ele foi pregar, meu irmão. Ele não foi lá, ele não voltou para Jerusalém para conhecer os apóstolos, não. Ele recebeu a chamada do Senhor e em seguida ele já foi pregar a palavra. Então, quando a gente recebe um chamado do Senhor, irmão, o que a gente tem que fazer é obedecer a Deus. É pregar essa palavra em tempo e em fora de tempo. Faça como Paulo, pregue com autoridade. Irmãos, a gente tem que orar muito, jejuar muito, pedir muito de Deus que Ele nos use. Isso é qualquer um na igreja, meu irmão. Só que tem uns que Deus tira a parte, né? Ele separa para uma determinada situação, para uma determinada missão. Esse tem que se preparar para pregar a palavra de Deus em todos os lugares, meus irmãos. Vamos anunciar esse reino do Senhor, essa volta de Jesus. Está bem próxima, mas olha tanta coisa aí. Não vamos perder tempo, não. E o estudozinho do Manancial diz assim, ó. Quando Paulo se tornou um seguidor de Cristo e foi enviado pelo Espírito Santo para pregar em diversos locais, muitos ficaram desconfortáveis e desacreditaram na sua palavra, trazendo à tona seu passado. Entretanto, os frutos do trabalho de Paulo falaram por ele e Deus o encheu de autoridade espiritual. Um grande perseguidor de cristãos se tornou missionário porque foi transformado por Jesus e comissionado a pregar o Evangelho. É o Evangelho de Cristo que muda a situação, muda a vida, muda a conduta, muda o andar, muda o falar, muda o vestir. É o Evangelho, é Jesus Cristo. É Ele que muda a vida da gente, irmão. É Ele que tira-nos do poço em que andávamos e nos transforma por completo. Paulo tinha um passado terrível, mas que servia apenas para mostrar o poder da obra redentora de Cristo. Ele não era mais o mesmo homem, e seu presente comprovava. Por isso ele escreveu aos Gálatas, reforçando que sua história foi reescrita pelo Senhor e que agora ele poderia orientá-los e exortá-los para que não fossem levados a um falso evangelho e por falsos mestres. Sempre vai ter, irmão, essas pessoas aí. Aqui a gente vai encontrar pessoas que não acreditam, pessoas que querem deturpar, eles querem achar uma brechinha para dizer que a palavra não é a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela é inerrante, ela não tem erro, ela é a palavra de Deus. Né? É um presente que Deus deu à humanidade, a gente tem que ler, tem que tomar posse dessa palavra, irmão. Pode ser que você também tenha um passado do qual não se orgulhe e por isso tenha receio de ser lembrado por quem você foi um dia. A boa notícia é que em Cristo você é nova criatura, Ele restaurou seu nome e lhe deu uma identidade de servo. Faça como o apóstolo Paulo e preocupe-se apenas em manter sua integridade cristã da nova vida, frutificando no presente. Busque ao Senhor para que a cada dia você cresça na fé e se pareça mais com Jesus. Olha, se pareça mais com Jesus. Seja cheio do Espírito Santo e Ele testificará a sua regeneração. Quer que eu lhe fale uma coisa aqui, irmão? Eu pensava que na minha vida nunca mais eu ia limpar meu nome. Meu nome está limpinho da Silva, irmão.
limpinho, 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 não devo nada. Então, assim, só Jesus Cristo mesmo para restaurar a nossa vida, né? Nos pôr de pé. Aleluia? E aqui, eu estou lendo aqui, ó. Estuda aí, meu irmão. Estuda aí. Peça para sua igreja comprar um manancial para vocês aí. É muito bom mesmo. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Por toda a Bíblia, Pai, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vê que Deus quer que o seu nome seja exaltado. E nós estamos exaltando o teu santo nome, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor que cuida de todos nós, o Senhor que nos livra, o Senhor que restaura, o Senhor que nos tira do fundo do poço e nos põe de pé. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Né? Que peço as tuas bênçãos sobre nós, sobre a minha vida, a minha família, sobre a vida das pessoas que nos assistem, que compartilham. Eu peço tuas bênçãos, Senhor. Guarda-nos, Pai, de todo mal. Te peço também tua bênção pela primeira igreja batista aqui em Guajará-Mirim, Pai. E por todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando, fortalecendo a tua igreja, né? Trazendo avivamentos, Pai. E que possamos, nesses últimos dias aí, Pai, tá tão perto a volta do Senhor, né? Que possamos pregar mais, que a igreja possa despertar para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu agradeço. Amém, amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama, querido.